Estamos aqui com o nosso levita, o Hélio, o esposo da Dani. Gratidão ao Senhor pelo seu sim, o Hélio, que o Senhor Jesus Cristo venha te conduzir aqui. Você e essa princesa linda que está aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que menina linda, gente. Então, fique à vontade no nosso meio. Não retenha nada daquilo que o Senhor colocar no seu coração, viu? Fique à vontade, meu irmão. O seu microfone está fechado. A- Ah, É desculpa. aí, Cliquei, mas não aí. tinha dado. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade, né? Agradeço aí aos irmãos da igreja, a todos que estão aí participando da live, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu e a levita Sofia estamos felizes, né, Sofia, de estar participando de um culto, pois tem sido difícil para a gente estar participando de culto aqui na cidade, a gente está sem carro, e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer online, vamos glorificar o nome do Senhor nesse momento, né? Com canções de adoração ao nome dele. O Senhor tem me falado através do teu Espírito Santo sobre a salvação, né? Resgate de vidas, né? O preço que foi pago na cruz, aquilo que foi feito, o propósito que foi feito, né, para que todos nós fôssemos salvos, que abrangesse toda a terra, né? Eu creio que aqui tem gente aí, tem irmãos aí de todo canto do mundo, né? Daniela estava conversando comigo e eu sei que o Senhor tem alcançado e para que o propósito dele venha se cumprir, que é a volta, né, para nos buscar. Essa palavra tem que ser pregada e alcançada aos confins da terra. Então, nós vamos estar aqui falando um pouco sobre isso através dessa canção, onde ele nos mostra que o seu amor na cruz do Calvário, né, nos salvou, nos redimiu de todo pecado. Vamos cantar todos juntos aquela canção do Vineyard, né, quebrantado, amém? Vou colocar aqui um playback para me ajudar. Acho que não vai sair aqui na live, não, mas é pelo menos para retorno para mim, tá? Amém? Sofia tá, não vai me ajudar, mas ela saiu para lá, viu? Mas ela vai me ajudar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor merecida a vida, graça recebi por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, oh, pela cruz me chamou gentilmente,
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Luz, pelo amor, Deus, pelo teu Espírito Santo, louvado seja do Santo Deus. Quebrantado, o seu amor. Amém. Eu quero de novo. Você quer de novo? Amém. Glória a Deus. Educação não é sobre descarga. Amém, irmãos. Qual é a outra canção que a gente vai cantar? Louvar o Senhor agora? Aquela que a gente ensaiou. Vamos lá? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor, né? Como eu falei aqui, eu creio que tem um propósito do Senhor neste lugar, nessa noite, né? Neste momento, e eu creio que vai haver, né? Já está havendo a ação do Espírito Santo e salvação neste momento. Eu creio que vidas estão sendo salvas neste momento, resgatadas, né? E que ainda outras, através de vocês que estão aqui, vão de ser salvas, resgatadas do inferno, né? De toda acusação, de toda destruição e da morte eterna. Então, eu creio que o propósito do Senhor nesses últimos tempos, que está sendo abreviado, inclusive, é tirar pessoas do inferno, né? Eu creio que seja através dessas canções, através da palavra que será ministrada, né? O Senhor vai estar agindo e vai trazer vidas nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Quero orar agora, agradecendo ao Senhor por este momento e abençoando a vida do pastor, que estará ministrando a palavra, de todos que estão aqui neste momento na sala. Amém? Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento, onde o Senhor nos trouxe mais uma vez, ó Pai, após vários dias, né, vários meses, a estar novamente louvando, exaltando o teu santo nome, exercendo o nosso ministério. Quero agradecer a vida da irmã Patrícia, da minha esposa, Daniela, a todos, ó Pai, que são responsáveis por este culto, por este momento, por terem sido usados pelo teu Espírito Santo. E mais uma vez, ó Pai, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, louvando, engrandecendo o teu santo nome, pela primeira vez, ó Pai, aqui com a minha filha, louvando o teu santo nome nessa igreja. O Senhor vem agir, Deus, através do teu Espírito Santo, o Senhor já está agindo, o Senhor está presente, através da palavra que foi ministrada, Deus, através dos hinos que foram cantados de louvor e exaltação ao teu santo nome, como a tua palavra, ó Pai, tem poder, nós declaramos ela, ó Pai, nas nossas vidas, na vida de cada um aqui, que venha, Pai, existir salvação neste lugar, ó Pai, que é o propósito maior, ó Pai, neste lugar, salvação, Deus, salva vidas, restaura, resgata, Deus, em nome de Jesus, abençoa a palavra que será ministrada aos nossos corações, que teu Espírito Santo, ó Pai, vem estar agindo através do pastor, do ministro da palavra, através, ó Pai, de cada um que irá falar ainda neste culto, para a honra e a glória do teu santo nome, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia. Assim como o teu filho, meu Pai amado, está aqui louvando com a sua família, eu quero declarar, Senhor, que esse ambiente é um ambiente profético, Senhor, onde, Senhor amado, muitas famílias estarão orando, profetizando nos seus lares. Ah, Espírito Santo de Deus, continua fluindo neste lugar, em o nome de Jesus Cristo, destravando, Senhor, toda a barreira das trevas. Ah, Espírito Santo de Deus, continua ministrando aos nossos corações, meu Pai, e derrubando, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, todas as mentes, meu Pai amado, que entraram aqui com dúvidas, meu Pai, com o coração carregado de tristeza, de ansiedade. Hoje, meu Pai, eu quero declarar, meu Pai, a capacitação do Senhor. Leva-nos, meu Pai, a viver em santidade. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai querido, venha derramar mais da tua presença, da tua unção sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo, porque na tua palavra diz, meu Pai amado, lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, aquele que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai querido, então levanta-nos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, como filhos alinhados com o teu coração, em o nome de Jesus Cristo, que o pecado, que o passado não venha nos definir, mas através do teu sangue, Senhor, através do teu sangue que o Senhor nos purificou, venhamos nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, continua manifestando o teu poder aqui neste lugar, que haja testemunhas vivas da tua justiça e que cada um receba, meu Pai, do teu poder, do manifestar da tua presença em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, nessa direção
profética, eu quero liberar sobre as nossas vidas santidade, porque santidade não é um peso, mas é a capacitação que vem do teu Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, então venha nos fortalecer para que cada um aqui, Senhor, venha andar em retidão. Espírito Santo de Deus, Pai querido, vem com a tua graça, com a revelação da tua presença sobre as nossas vidas, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, porque nós somos a tua igreja, Senhor. A igreja é uma chamada a ser uma referência, então que cada um que está aqui seja referência, Senhor, do teu agir e da tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Deus sempre seja louvado. Aleluia, que presença, meu Deus. A presença do Senhor aqui neste lugar é real. A presença do Senhor aqui é real. Então continua com seus olhos, sabe, no Senhor Deus. Continua, sabe, conectado com o Senhor. Não se distraia, mas permaneça alinhado com aquilo que o Senhor está dizendo ao seu coração. Nesse momento eu quero falar sobre dízimos e oferta. Deus deseja que tudo que entregamos a Ele, sabe, os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos presentes a Ele, sabe, seja total adoração e seja com alegria e que seja com o coração totalmente, sabe, em reverência a Ele. Não é apenas sobre valores ou quantidades, mas sobre o que o Senhor colocou no seu coração, sabe, sobre aquilo que o seu coração se rende em gratidão. O salmista Davi declarou: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e iremos o nome e invocaremos o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Lá em Salmos 116, 17 ao 18 vai dizer isso. Então Davi, ele não trouxe a sua oferta de uma forma mecânica ou de uma obrigação para as outras pessoas verem, não, mas com uma expressão de um coração profundamente agradecido. Então que eu e você estejamos hoje com o coração totalmente agradecidos ao Senhor, porque Davi, ele reconhecia que tudo que possuía vinha de Deus, e por isso ele entregava, sabe, porque era um reflexo de adoração e de fidelidade. Assim também, quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, e estamos reconhecendo que Deus é o dono de tudo nas nossas vidas, e uma demonstração de gratidão pelas bênçãos recebidas. Declaramos a nossa confiança que não está nos nossos bens materiais, mas que o Senhor é que supre todas as nossas necessidades. Nós também testemunhamos diante de todos a fidelidade e o amor do Senhor para com as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. E aqui nesse momento eu quero incentivar a você a entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Irei colocar o link aqui na tela. E você sinta à vontade, tem que ser com alegria, tem que ser, sabe, com coração, tem que ser totalmente agradecido e rendido. Não é por obrigação, mas com alegria, em nome de Jesus. O link está aqui, se você desejar entregar o seu dízimo e a sua oferta, você fique à vontade, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido, e lembrando aqui que o seu dízimo você dá na igreja na qual você frequenta. O dízimo, a oferta você pode ofertar onde você tiver, o que o Senhor Jesus também colocar no seu coração. Lembre-se que não é por obrigação e nem por pressão e nem com medo, mas com coração alegre e adoração ao Rei dos Reis, ok? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por cada um que oferta, cada um que dizima, Senhor amado, diante da tua presença. Pai querido, que seja uma semente, meu Pai amado, diante de ti, onde essa semente, meu Pai, será liberado, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, que cada
cada coração aqui presente seja cheio de alegria e confiança e fé, sabendo que o Senhor é que provê e que sustenta todas as coisas. É o Senhor que abre portas, meu Pai, é o Senhor que fecha portas, porque a porta que o Senhor abre, nenhum homem pode fechar, e a porta que o Senhor fecha, homem nenhum pode abrir, Senhor. Então eu quero agradecer ao Senhor por cada semente lançada, Senhor amado, nesse terreno fértil, Pai, em nome de Jesus Cristo, onde nós teremos, meu Pai, condições de levar mais a Tua palavra, levar, meu Pai amado, comida, meu Pai amado, aos famintos e aos necessitados, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. E a Tua palavra lá em Malaquias 3:10 diz: e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então, Senhor amado, que cada um possa ter a confiança de fazer prova de Ti, em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor amado, por este momento. Obrigada por cada coração, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E agora, nesse momento, eu quero convidar o nosso pastor Jair Antônio. Pastor Jair, o microfone é todo seu, fique à vontade. Eu quero te dizer que eu te amo demais. O Senhor, assim, é um presente de Deus para minha vida. As suas filhas também, elas são um presente de Deus na minha vida. Amo você, amo a mãozinha que ligou o seu microfone aí, que eu sei que é da Sandra. Gratidão, viu? Gratidão por ter rapidamente recebido esse convite e aceitado esse convite de estar aqui ministrando aos nossos corações. Antes que o senhor comece, eu quero dizer, gente, que ele é uma referência de homem de Deus. Por isso que nós não podemos, como é que fala? Ser influenciados por tantas notícias que dizem, né, que não tem mais homem de Deus, mulheres de Deus, porque existe os 7.000 que não se dobraram, existe os verdadeiros adoradores, e esse homem que você vai ouvir, você venha ter o discernimento no seu coração, que é um homem segundo o coração do Senhor para a sua vida, e receba aí na sua casa, no seu lar, as bênçãos sem medidas do Senhor na sua vida. Amém? Pastor Jair, é com o senhor. Amém, amém. Muito obrigado, pastora. É, e nós estamos para louvar o Senhor e não podemos recuar. Como você disse, tem ainda 7.000, ou muitas vezes 7.000, pode ter milhões de pessoas que ainda não dobram o seu joelho diante de Baal ou diante dessas tanto pecado, tanta coisa que existe. E eu quero primeiramente agradecer a Deus e agradecer a pastora por me fazer esse convite. E eu também amo vocês, pastora, o irmão Lamuel, seu esposo, homem de Deus, do qual a gente ficou conhecendo, e tenho muito respeito e muita consideração por vocês. Muito obrigado. E quero agradecer também a minha filha Sandra, que preparou a mesa aqui para mim, e a minha sobrinha Gisele, que preparou a tela. E então, assim, nós vamos caminhando. Olha, para quem não sabe, a pastora Patrícia já disse, né? Eu sou o pastor Jair e sou pai de 5 filhos. Tenho 4 filhas, né? Que é a pastora Sirlene, Silvana, Sandra e Sueli, que está no Brasil. E tenho um filho e a minha nora Maíra. Eu tenho 7 netos, 2 bisnetos e uma bisneta. E 2 netas. E esses são muito preciosos para mim. E hoje estou aqui para falar para vocês e quero que Deus abençoe que cada um de vocês possa entender a palavra e possa receber a palavra. E eu costumo dizer que eu ouvi o pastor falando isso logo depois que eu me converti. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. A mensagem é como comer o peixe. A carne do peixe é muito boa, tem o ômega 3, tem muita coisa boa para nós, mas tem o espinho. E esses espinhos têm que ser posto na borda do prato. A gente não vai ficar amarrado com espinhos. E ele diz assim: a Bíblia diz: ouve tudo, retém o que é bom. E nesta noite eu falo assim:
Também a mensagem é importante para nós, é um alimento. Alguém me perguntou por que que a igreja fica todo dia, o crente toda hora quer falar em Deus, e quer orar, e todo dia tem culto na igreja. E eu falei, eu vou falar como Jesus disse. Quando eles faziam uma pergunta a Jesus, costumava responder fazendo outra pergunta. E eu vou te fazer, por que que nós alimentamos sempre? A gente alimenta de manhã, é 9 horas, é meio-dia, é 3 horas da tarde, e é todos os dias, 7 dias por semana, porque para ali fortalecer o nosso físico. Eu falei, pois assim a palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito, ela fortifica o nosso espírito. E cada vez que nós lemos a palavra, e que nós oramos, e que nós jejuamos, e que nós estamos alimentando o nosso espírito para aumentar a nossa fé, para que nós enfrentamos esse mundo mau, esse mundo que, é, em certas partes, está um caos, mas Deus é que nos dá força. Sempre que a maré vem alta, Ele dá força de nós passarmos por baixo, e quando ela vem baixa, nós passamos por cima, mas é com o poder dele. De nós mesmos, nós não temos condições. E nós vamos ao texto. O texto nós vamos ler em Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou repetir. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos falar um pouco sobre libertar e ser livre. E quando nós dependemos de uma libertação, e se nós ouvirmos a palavra, lemos a palavra, Jesus é especialista para libertar. E há muitas pessoas dizem assim, mas eu já sou crente, eu não preciso de tanta libertação, não. Mas nós precisamos, em muitas áreas, que às vezes nós ficamos presos e nós precisamos de ser libertos. E então, Jesus, ele sempre faz essa libertação para nos pôr livres e para perdoar os pecados. Nós vemos que Jesus, nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, João, nós vemos que Jesus desceu do Monte das Oliveiras e, de repente, deparou com os fariseus, apresentando para ele uma mulher adúltera que foi pegada no ato do adultério. E eles queriam ver a reação de Jesus. E falou, mestre, aqui está uma mulher que foi pega no ato de adultério. E na lei de Moisés manda que temos que apedrejá-la. E Jesus começou a escrever no chão, olhando para baixo, e quando eles terminaram de falar, o que você diz? E nem senhor, eles não disseram. Ele levantou a cabeça e falou, ok, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E ali foi saindo de um, a começar dos mais velhos. Jesus levantando a cabeça de novo e perguntou à mulher: Mulher, cadê seus acusadores? Ela disse: Senhor, não me acusaram, pois nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Perdoou os pecados dela. Vai e não peques mais. Eu sempre gosto de dizer uma coisa: nós precisamos de orar, precisamos de jejuar, nós precisamos de vigiar. A obediência faz a diferença. Nós precisamos de obedecer ao Senhor para que nós possamos receber libertação que nós precisamos. E quando essa mulher recebeu esse perdão, essa palavra, ela saiu livre. Ela ficou liberta e ficou livre de estar vendendo o seu corpo, de estar cedendo o seu corpo, e ali ela ficou livre. Jesus também encontrou um homem que estava paralítico há 38 anos, estava ali perto do poço de Betesda. E Jesus chegou e disse: Quereis ficar livre? Quereis receber a bênção?
E ele respondeu: Senhor, não tem quem me joga no tanque. Quando a água é agitada, desce outro na minha frente. Eu não tenho condições de descer lá. Mas Jesus disse assim: levanta-te, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. E aquele homem ficou liberto, ficou livre daquilo que tanto se incomodava. E ele saiu e foi falar com as pessoas lá fora. E outra coisa que eu digo, quando nós recebemos a libertação, quando nós convertemos, nós já fomos libertos. Mas às vezes fica algumas arestas que o Espírito Santo vai trabalhando e vai tirando aquelas coisas que muitas pessoas, por não conhecer a palavra, ainda às vezes fica carregando. E eu vou dizer uma aqui, e voltando rápido para o assunto. Uma senhora católica chegou perto de mim essa semana atrasada e ela falando que comia o sangue, comia chouriço. E eu falei com ela, falei, você sabe que a Bíblia proíbe comer o sangue? Não, eu não sabia. Aí tirei os textos para ela ler. E eu falei, eu também comi o frango ao molho pardo. Eu não sabia que o frango feito ao molho pardo era de sangue, e o sangue é vida. Pois bem, eu estou dizendo que a pessoa tem que ler a palavra, e ele lendo e ouvindo, ele vai ser liberto de muitas coisas. Então, quando Jesus, chegando naquela multidão, e ali já tinha uma mulher que estava com 12 anos com fruto de sangue, talvez já tinha gastado todo o seu dinheiro, os seus recursos, e não sarava. Mas quando ela viu Jesus, ela disse: se eu tocar na orla do vestido dele, eu ficarei livre, eu ficarei liberta desse fluxo de sangue, dessa hemorragia. E quando ela entrou, e as pessoas arredando e ela empurrando para lá e para cá, certamente, mas tocou na orla do vestido de Jesus e ela ficou purificada. E Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos falaram: não, Senhor, a multidão já encostando no senhor e tal, e etc, etc. Não, alguém me tocou, certamente, como Jesus sabe, ela tocou intencionalmente, ela tocou com o desejo de ser liberta, ser livre daquela enfermidade. E Jesus disse: eu sei, porque de mim saiu o poder. Diferente, no meio daquela turma, no meio daquela multidão, aquela mulher, com aquela fé, rompeu a multidão e tocou na orla do vestido e recebeu a sua bênção e ficou livre. Ó, amados, quando nós precisamos, se nós buscarmos com fé e tocar em Jesus através da sua palavra, nós vamos ser libertos de muitas coisas, é de vícios. Quem mexe com droga, ele deixa a sua droga, ele deixa o álcool, ele deixa a sua ira, deixa ódio, é liberto de tanta coisa ruim, que o ódio ele traz muitas doenças na pessoa. E muitas pessoas ainda não teve força, não foi liberto para perdoar, para ser grato. A gratidão faz parte do perdão. Quem é grato é perdoador. E nós não podemos ficar amarrado com isto. Há uns 20 anos atrás, eu encontrei um rapaz que disse que estava com ódio do seu pai, porque batia muito nele. E nós estávamos numa garagem aqui da prefeitura, no estacionamento, e eu falei com ele: olha, Charles, não faça isto. Pede a Deus, pede a Jesus Cristo, o Espírito Santo, para te libertar desse ódio. Mas ele me batia muito. Eu falei, muitas das vezes, pode que ele bateu um pouco exagerado, mas a intenção dele era boa. Ele é seu pai. Não faça isso, não carregue esse ódio, vai trazer enfermidade para você, problema na sua família. Libere o ódio para ele. E ele abaixou a cabeça e falou: Senhor, eu vou orar e vou pedir a Deus. Não, pode orar. E Deus vai te dar força para você perdoar. É decisão. Mas Jesus precisa ver a decisão nossa
para que ele possa realizar a libertação. Então, eu me lembro aqui de uma outra libertação que eu acho muito interessante. Quando Jesus ia chegando para o lado de Samaria, ele chegou em um lugar e estava cansado. E ele parou. Vocês sabem muito bem desse assunto, mas eu vou falar. Parou perto do poço de Jacó. Ele estava cansado, sentou, talvez para descansar, e talvez ele já sabia de tudo. Os seus discípulos saíram para a cidade para fazer compra. E de repente aparece aquela mulher samaritana. Foi chegando, ele pediu ela de beber. Me dá água para mim beber. Ela falou: Ó Senhor, esse poço é fundo. Eu não tenho com que tirar essa água. Ele disse: Ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você souberes quem te pede de beber, você me pediria e eu te daria água viva. Se você tomar dessa água desse poço, você terá sede novamente. Mas a água que eu lhe der, nunca mais, jamais você terá sede. A água que eu te der vai saltar para a vida eterna. E aquela mulher falou: Senhor, mas como o senhor vai me dar essa água? Se esse poço é fundo, o pai Jacó que estava aqui, o seu gado tomava água, mas era o pai Jacó. Ele falou: mulher, a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ela falou assim: então me dá dessa água, Senhor. E ele disse: vai, chama seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele disse: muito bem, disseste muito bem, você não tem marido, porque o que você tem atual não é seu. Você tivesse 5 e agora esse que você tem não é seu. Ah, Senhor. Aí ela reconheceu que ele era o profeta. E ela foi lá e chamou o pessoal da cidade. Olha, a observação que eu faço é o seguinte, amados e amadas, quando nós recebemos a libertação de Jesus Cristo, nós não queremos ficar parados. Nós queremos falar desse amor para alguém. Nós queremos falar dessa libertação da qual nós fomos libertos e estamos livres. Nós queremos falar para alguém. Ninguém vai ficar parado. Ah, e alguém diz: ah, mas eu não tenho condições de falar com as pessoas. Eu não sei. Uns dizem que não tem, tem vergonha, tem medo, não sei ler. Eu sei ler, mas é pouco. Eu tenho problema na visão. Eu uso óculos. Mas a palavra diz: ninguém tem essa desculpa, porque nós não precisamos de saber ler, nós não precisamos saber matemática para falar do amor de Deus. Eu me lembro que eu tinha 18 anos, não era convertido, né? Eu converti com 26 anos. Eu tinha 18 anos, a primeira vez que eu votei, e vocês talvez vão lembrar, vocês são novos, mas têm as histórias. Quando o Jânio Quadro e o general Lott candidataram. 2 presidentes eram adversários um do outro. E uma pessoa chegou perto de um irmão de uma igreja e perguntou a ele, e ele era semi-analfabeto, e perguntou a ele: olha, quem que você acha que vai ganhar? É o Jânio Quadro ou é o Lott? Olha bem a resposta sábia desse homem, leigo, como ele pregou a palavra para esse homem. E ele disse assim: se é o Lott que vai ganhar, eu não sei. Se é o general Lott, eu não sei. Se é Jânio Quadro, eu não sei. Mas o que eu sei, que o meu presidente, que é presidente de todos os presidentes, o meu general, que é comandante de todos os comandantes, é médico dos médicos. Ele já ganhou, ele é o presidente e ele é o nosso Salvador. E ele que cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Pregou a palavra. Aquele homem ouviu e não teve mais respostas. Irmãos, então nós podemos pregar essa palavra com toda ousadia.
porque nós fomos livres. E nós tem muitas pessoas que ainda estão amarradas nos vícios, prostituição, na corrupção, na mentira, na fornicação, prostituição e fornicação. Muitos solteiros, moças, rapazes, e acham que estão livres porque não são casados. E pode coabitar um com o outro, mas é fornicação, é fornicário, é a mesma coisa do adultério de prostituição. E outros estão amarrados na mentira e pregando muitas mentiras e que não sabem que às vezes até ele está pregando mentira. Outros pregam tanto que começam a acreditar nas suas próprias mentiras. E eu costumo dizer, todos nós temos um lado mais fraco. Tem pessoa que o lado fraco dele é música mundana, o outro é mentira, o outro é muito nervoso, outra pessoa gosta de passar a perna no outro. Cada um tem um lado fraco. E nós temos que vigiar mais em todas as áreas, mas mais no lado fraco. Você é muito nervoso ou nervosa? Vai, às vezes, perturbar até seu casamento. O homem muito nervoso pode atrapalhar o seu casamento, não age bem com os filhos. A mulher muito nervosa, pela mesma coisa. Temos que pedir a Deus essa libertação. Temos que pedir a Deus para ser corrigido. E Jesus é especialista para fazer esse trabalho. O Espírito Santo, que ele nos adverte. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo da verdade. Ele vai te orientar em toda a verdade. E eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E ele vem para vos consolar e para vos guiar em toda a verdade. Por isso que em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em seguida que ele falou esse texto: quem o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. É maravilhoso quando nós sentimos essa libertação. A minha esposa faz agora, em dezembro, faz 3 anos que o Senhor a recolheu. Era um evangelista, era uma missionária, começou com os filhos. E nós tivemos uma caminhada juntos há uns 57 anos. Eu converti, era solteiro ainda, casei, e, e ela era muito católica, era sem discernimento, muito idólatra. E ela chegou a falar comigo que crente é ser doido. E eu falei, mas está escrito na Bíblia as coisas que eu falava com ela. Ela falava assim: papel aceita tudo. Mas eu orando a Deus. Aí comprei uma Bíblia católica para ela. Dando dinheiro, ela foi na igreja e comprou essa Bíblia. Muito boa essa Bíblia, da editora Ave Maria. E eu lia na Bíblia, na nossa editora evangélica, e lia na católica. A católica falava coisas mais claro. Mas, enfim, com os 6 meses, ela foi liberta. Jesus pôs ela livre. E essa foi uma companheira. E ela converteu, batizou, estava esperando a pastora Sirlene. E ela desceu as águas e dali para frente. E ela começou a pregar e já pregar e falava com os pais. E ela conseguiu levar os seus parentes, uma família grande, muito da família dela, para o evangelho. E ela pregava para. Tinha problema de visão, não sabia ler direito, porque não pôde aprender, devido à visão, mas tinha uma interpretação da palavra. Ela buscava e o Senhor dava a interpretação no Antigo Testamento, no Novo. Mas sabe por quê? Porque um dia ela aceitou Jesus e foi liberta. E ela deixou tudo para trás. E o Senhor foi iluminando. E nós fizemos um trabalho juntos e maravilhoso. E ela pregava
podia ser policial, podia ser político, vereador, podia ser o que fosse, Polícia Federal. Ela chegava e pregava para os médicos que tratavam dela, os ginecologistas, dentista, ela pregava para eles. E eu achava maravilhoso, e eu fazendo o trabalho também junto com ela. Então, nós precisamos de receber do Senhor essa libertação. O Senhor Jesus chegou um dia também, tinha um homem possesso. E ele liberta também pessoas que estão possessas, pessoas que estão na solidão, pessoas que estão deprimidas e às vezes já caminhando para uma depressão. Mas se buscar ele, ele recebe, é liberto para sempre. Jesus chegou perto daquele homem, daquele gadareno, que estava cheio de demônios. E os demônios, quando viu Jesus, falaram: que temos nós contigo, Jesus? E ele já foi pedindo para que Jesus fosse expulsar eles, mandasse eles entrar numa manada de porco que estava ali perto. Então, resumindo, Jesus expulsou aqueles demônios, entraram na manada de porco, precipitaram para aquela barranceira abaixo, caíram dentro do mar. Mas aquele homem saiu dali liberto e foi anunciar a palavra na sua cidade. Quando nós recebemos a libertação e nós passamos a conhecer essa palavra, que é um alimento maravilhoso, nós não queremos que fique só para nós. Nós não queremos ficar só sentado no banco. Nós precisamos de falar. Sempre tem alguém perto de nós querendo ouvir uma palavra. Mas para isso nós precisamos de lutar, pedir ao Senhor para nós estarmos em obediência, estar vinculado a Ele, estar ligado com Ele 24 horas por dia. É no nosso trabalho, é no colégio, é em todo lugar que nós estivermos, na cozinha, lavando louças, no escritório. Nós precisamos estar ligado com Ele, porque só Ele tem o poder de fazer esse trabalho de libertação. Eu estava trabalhando, já tem uns 6 meses, e uma mulher aproximou de mim e conversando no corredor da empresa, e ela falou assim: senhor Jair, eu tenho uma dor de cabeça e tenho uma enxaqueca. E nós andando no corredor, e quando ela terminou de falar comigo, tenho problema nos rins. Eu tenho um problema nos rins. Aí eu falei com ela, falei: você desculpa eu falar, mas não fala essa palavra tenho. Eu tenho a dor de cabeça. Esse verbo é do infinitivo ter. Ele é de possessão. Você está tomando posse dessa doença. Eu tenho, não. Mas como que eu falo? Você fala: tem uma dor na minha cabeça. A cabeça é minha, mas a dor não. Tem um probleminha no meu rim, os rins é seus. E nós andamos no corredor. Eu estou falando isso porque coincidiu de dela ir depois, no outro dia, ir trabalhar perto de mim. Eu estava numa mesa e ela sentou ao lado, me ajudando. E ali eu comecei a falar com ela: olha, quando nós dispõe a falar de Jesus, falar de Deus, falar do Espírito Santo com a pessoa, eles começam a se abrir, dando oportunidade para nós falarmos com ele. Essa mulher começou a me revelar coisas que aconteceu com ela quando ela chegou aqui. E não vou falar tudo aqui, mas para vocês terem uma ideia, que ela chegou a um ponto que ela tentou suicídio. E ela falando isso tudo para mim. A casa que ela ficou, o que eles fizeram com ela, e depois ela teve um caso com um homem que abandonou ela esperando uma menina, e ela tentou o suicídio, e ali eu comecei a falar com ela: você precisa ser liberta. E ela é muito carismática. Eu falei: você é uma mulher carismática, vamos para a igreja, Deus vai te usar com essa dádiva que você tem, que não é todo mundo que é carismático. Eu falei: eu não sou carismático, eu tinha vontade de ser. Eu luto para ser comunicativo. Eu sou comunicativo, gosto de comunicar, mas não sou carismático. Mas eu falei: você é.
E o que que você está fazendo? Vamos para a igreja. E essa menina dela nasceu com um probleminha de autismo. Ela é um pouco autista. E eu falei, mas é por causa do que você tomou esse veneno e que te prejudicou. E ela estava esperando essa menina. Você precisa ser liberta. Ela é esposa de um policial. E depois ela começou a falar com outras mulheres. Ah, não, vamos sentar lá perto do seu Jair, porque ele tem um conselho para a gente. Ele me deu muito conselho. Irmãos, nós precisamos de ter essa palavra. Pastor, pastora, diácono, diaconisa, membro da igreja, tesoureiros, secretários, todos os membros precisa de buscar a Deus e buscar essa palavra. Se tem alguma coisa aprendendo, pede a libertação para ser livre e que você vai falar dessa palavra sem restrição. Sem restrição. Você vai ter condições de falar. E você vai dar uma Bíblia para alguma pessoa. Você vai fazer uma visita. E ali você ora. A pessoa está enferma. Quem cura é Jesus. Às vezes eu oro para a pessoa e não é curado. Mas de repente a outra pode ser curada. Jesus é quem sabe a hora e quem ele pode fazer essa libertação da cura, da depressão, da solidão. E por aí vai. E então, eu já quase chegando ao final, nós temos aqui, eu queria falar uma coisa. Eu tive na Virgínia, tinha um trabalho lá que era só dos homens, e outra vez era só das mulheres. E quando teve dos homens, nós fomos lá. A igreja aqui era a pastora Raquel, e alugamos um ônibus, fomos de ônibus. Chegando lá, tinha um conferencista lá da Carolina do Norte. E esse pastor deu um testemunho que eu achei maravilhoso. E eu não esqueço de todos os testemunhos que são contados, porque não sei, eu gosto muito de ouvir testemunho, eu sou muito abençoado. Sempre fui com testemunhos. E porque eu sei que Jesus era, e é, e será eternamente poderoso e que faz todo esse trabalho em nossas vidas. Então ele contou o seguinte: ele era usuário de droga. E naquela época, os usuários de droga eram presos. E eu vou resumir a história. E ele foi sentenciado, preso, regime fechado, para 6 anos. E dentro da cadeia foi alguém iluminado por Jesus Cristo e pregou para ele a palavra. E ele entendeu e aceitou a palavra dentro da cadeia. Só que os seus colegas que não aceitaram começaram a criticar. E ele começou a pregar para eles. Não, você não tem condições de pregar para nós. Você mexia com droga? Ele falou, mexia, mas agora estou liberto. Eu estou livre. E começou a pregar e orar para aqueles presos. E até que um dia ele orou para um que estava surdo e com muita dor de ouvido. E o Senhor curou aquele rapaz instantaneamente. E quando ele curou, eles começaram a aceitar Jesus. E começaram a aceitar, e ali foi. Mas e o que eu achei impressionante, muito maravilhoso, desaceitando, e olha o que que Jesus fez. De repente, ele recebeu um alvará lá do juiz, o diretor levou para ele. De 6 anos, eles voltaram à prisão dele para 6 meses. De 6 meses, ele saiu livre, livre das drogas, livre da prisão, porque a polícia prende, mas o evangelho solta. A polícia põe algemas, mas o evangelho é poderoso, como diz lá em o capítulo 1 de Romanos, versículo 1. O evangelho é o poder de Deus para quem crê. E ele creu e foi liberto das drogas, ele foi liberto da cadeia. Então, a polícia bate, às vezes chega a ferir, e o Evangelho, Jesus Cristo, vai com bálsamo para curar aquelas feridas. E ele saiu dali e foi pregar o Evangelho. É isso que eu digo: quem recebe a libertação não quer ficar parado, ele tem que falar com alguém que aproxima dele.
O inimigo, nosso inimigo, não quer, mas nós precisamos falar, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Eu não quero dizer que está voltando, se ele vem amanhã, se ele vem hoje, se é daqui a 100 anos, mas que seja 1000 anos, mas ele voltará. E mesmo que ele não volta, mas ele me recolhe. E assim que nós partimos dessa vida, nós já estamos, não temos mais condições de fazer mais nada. Lá em Hebreus 9:27 disse: o ser humano morreu, segue seu juiz. Hebreus 9:27. Então, voltando a esse pastor, e ele foi pregar numa conferência, e tinha muitos jovens, e ele pregou a palavra. E ali aqueles jovens fez o apelo, disse ele que foi mais ou menos 400 jovens caíram de joelhos, recebendo Jesus, recebendo a libertação. Ah, irmãos, é maravilhoso quando nós recebemos essa libertação. E nós temos que buscar. E nós não precisamos falar em tudo, mas vocês já entenderam. Nós, às vezes, precisamos de ser libertos do medo de pregar o evangelho, de vergonha de pregar o evangelho. Jesus disse: quem envergonhar de mim diante dos homens, você pode ler em Mateus 10, Mateus 10, capítulo 10 vai falar em diante. Quem envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei dele também diante do meu Pai. Ou em outra tradução diz, diante dos anjos de Deus. Mas quem me confessar diante dos homens, do ser humano, eu confessarei quando estiver descendo a glória com os anjos, eu confessarei diante do meu Pai. E eu me lembro de uma mulher que também não tinha leitura. Ela foi rejeitada até no círculo de oração em Governador Valadares, onde eu era membro, na igreja que eu pertencia. E essa mulher começou a pregar o evangelho, ela não tinha nem o 2º ano primário. Mas Deus começou a usar aquela mulher. E ela pregava, tinha pessoas que estavam divorciando, estavam separando o casal, e ela começava a pregar, e ali aquele casal desistia de divórcio, e unia e caminhava. E ela foi chamada para Caratinga, para Mantena, Itabira, para fazer o trabalho missionário. E uma pena que Deus recolheu ela muito nova, e ela lançou uma profecia na minha vida. Passou quase 40 anos e cumpriu a profecia que ela lançou. Então, eu digo, você, se tiver alguma prisão de tudo que eu estou falando aqui, pede a Deus que Ele vai te libertar. E você vai pregar o evangelho com autoridade. E fica sabendo, mas tem o Zap, tem o YouTube, está pregando para todo lado. Mas olha, é indispensável a sua palavra, é indispensável quando você encontra uma pessoa no seu trabalho, no seu caminho, na escola, onde for. Você tem uma palavra para pregar para essa pessoa. E eu quero terminar dizendo a você que tudo que Deus fez na minha vida, eu não tenho como mencionar tudo, mas tudo que eu fiz para Ele foi pouco, foi muito pouco. E essa minha jornada, eu nunca parei. E também tem uma coisa, eu tenho as mesmas dificuldades, talvez muito mais do que vocês têm, e muitos que eu conheço. Mas nem por isso eu nunca deixei de falar a palavra com aqueles que precisam de ouvir a palavra. Porque um dia o Senhor me libertou. Um dia o Senhor me chamou para essa maravilhosa luz e me deu uma coisa muito importante que dá para vocês e creio que vocês já têm, que é paz, felicidade, alegria. Não tenho riqueza aqui da terra. Mas olha, quando eu leio aqueles 2 Coríntios, Paulo, no capítulo 6, versículo 10, Paulo falando, sendo entristecido, mas não aborrecido, sendo pobre, enriquecendo a muitos, não tendo nada e possuindo tudo, porque quem possui Jesus possui tudo. Mas nós temos que trabalhar, porque o inimigo quer separar casais, quer separar os filhos dos pais. Nós fomos fazer um resgate na casa de uma irmã, chegamos lá, a irmã falou para nós:
O resgate, até uma igreja chama resgate aqui para o lado de Nova York, mas o resgate lá é diferente. Eu vou só dar uma pincelada, é tipo a célula. O pastor teve uma visão e começou com uma equipe de poucos, era 6 pessoas, 8 pessoas. E daquela, quando eu entrei em 2010, estava em seis equipes, cada quarta-feira numa casa. E eram 6 casas que já recebia. E quando eu saí na pandemia, 2022, nós éramos 16 equipes, mas foi preciso dissolver uma que uniu com as outras, então ficou sendo 15. Cada quarta-feira, toda quarta-feira, nós tínhamos secretária, tinha tesoureira, não, não tinha oferta, não. E era tesoureira, tinha a coordenadora para distribuir assim, carona para as pessoas que não tinham carro e fazia aquele trabalho. Chegamos na casa de uma irmã e ela disse para nós: meu esposo não conversa comigo já tem muito tempo, só o indispensável. Quero isso, lavou minha roupa, fez a comida. A minha filha tem 2 anos que não fala comigo. Irmãos, é muita coisa. Você não sabe. E como eu também não sei, mas ainda tem muita coisa que precisa ser conversado e que nós precisamos pedir a Deus para nós ser usados, ser canal para fazer esse trabalho. E nós falamos, mas você já leu a Bíblia com ela? Eu chamo para ler a Bíblia, ela corre. E ela tinha mais 3 filhos, estava lá junto com nós. No momento que nós estávamos lá, chegou o esposo dela, chegou assim, andando depressa, nos cumprimentou a nós e entrou na cozinha e saiu imediatamente. E nós falamos com ela. Então, tem 2 anos? Tem. Ela tem foto aí? Tem. E o quarto dela? Ah, o quarto dela é aqui. Nós podemos orar lá e orar também nessa foto? Ela falou, pode. E nesse resgate sempre tem os obreiros, tem que ter um presbítero, ou então um pastor ou pastora para estar junto ali. Ou então autorizado o obreiro. E ela falou, não, pode sim. Aí oramos. Irmãos, resumindo, terminou o trabalho, terminava orando o Pai Nosso, e nós saímos, e na outra semana, ela ligou para a nossa, que marcava esse trabalho para nós. Tinha uma especializada só para marcar os trabalhos. Ela ligou falando que o esposo chamou ela para tirar foto, estava falando com ela normalmente. E a sua filha voltou a falar com ela também normalmente. Irmãos, para nós é muito importante essa reconciliação, essa libertação. E quando a pessoa converte e aceita Jesus, muitas casas as pessoas aceitavam também Jesus. E quando um pecador aceita Jesus, é a única coisa, a única hora que tem festa nos céus. É quando o pecador aceita que é livre de tudo aquilo que passou para trás. Irmãos, que Deus nos abençoe. E eu já estou passando do horário um pouco, vocês me perdoem aí. Mas que Deus abençoe vocês. E que nesta noite o Senhor pode trabalhar com vocês, com todos nós. E que nós possamos ainda fazer um trabalho para Ele mais ainda do que temos feito. Em nome de Jesus. E peço que vocês que oram por mim e que Deus abençoe vocês. Eu estou orando também por vocês. Pastora Patrícia, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser. Meu Fique com... Deus, que palavra! Meu Deus, eu não sei vocês, mas meu coração está em chamas aqui, pegando fogo, porque o Senhor está nos chamando, né? O Senhor está nos chamando para sermos imagem e semelhança dele. Então, o que que eu entendi dessa pregação aqui é o Senhor nos chamando. Ei, mulher, homem que está aqui, se você era nervoso, não seja mais. Se falava alto, de uma forma mais agressiva com a sua esposa, com a sua esposa, com o seu esposo, vamos ser brando, vamos ter o fruto do Espírito. Se lá na rua nós somos explosivos, que nós possamos, né, termos mais essa cautela, esse amor de Cristo para que nós sejamos a palavra lida.
Que nós possamos ser a Bíblia lida por onde passarmos, que a nossa vizinhança possa olhar e falar assim: nossa, aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus, pode ir lá, que Deus vai falar com você, através de mim, de você. Que nós não venhamos apenas sermos leitores da palavra, mas praticante dela, em nome de Jesus. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar sobre a minha vida, sobre a sua vida, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, que o seu coração é um coração disposto a obedecer, um coração sensível a ouvir a voz de Deus, assim como fala lá em Coríntios 2:10-5, que diz: para levarmos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então eu quero declarar que nessa semana, nesse mês, nesse ano, até Jesus voltar, nós seremos totalmente obedientes à voz do Senhor, em nome de Jesus. Aquele que mentia não vai mentir mais, porque os seus lábios agora, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus, que o Senhor coloca fogo agora nos seus lábios, e que você só venha falar a verdade, andar na verdade, pensar a verdade, as revelações do alto, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida o agir virtuoso do Pai, em nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, porque essa semana será marcado pelos novos começos de Deus, e aonde você passar haverá cura, restauração, salvação, libertação, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar papel de divórcio sendo rasgado hoje, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, profetizar sobre a sua vida, portas que pareciam fechadas se abrirão diante de ti, e os caminhos que estavam ocultos serão revelados para a honra e glória e louvor do nome de Jesus Cristo, porque o tempo de espera dará lugar para o tempo de avanço, assim como foi pregado aqui na autoridade, cá no nome de Jesus. Aquilo que estava retido começará a fluir a glória de Deus, fluir a unção do Senhor sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que leva o seu nome, em nome de Jesus Cristo. Não temas os desafios, pois eles serão transformados em grande testemunho. Eu quero profetizar que antes desse ano acabar, você vai dar testemunhos daquilo que o Senhor fez na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, aonde você for, em o nome de Jesus Cristo, que a paz do Altíssimo guardará o teu coração, e a alegria do Senhor é a sua força, é a nossa força, em o nome de Jesus Cristo. Então levanta-te com confiança, porque grandes coisas estão prestes a acontecer na sua vida, na sua família, na sua história, em nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça sobre ti e que te conduza à paz, que a sua misericórdia seja o teu refúgio e a tua força, e que o Espírito Santo de Deus enche o teu coração de sabedoria e de alegria, e que a graça do Altíssimo esteja sempre contigo, hoje e sempre, na autoridade que há no nome de Jesus. Quem crê, liga o seu microfone e fala amém e graças a Deus. Aleluia. Amém, graças a Amém. Deus. Amém. Graças a Amém, Deus. graças a Deus. Amém, graças a Deus, glória a Deus. Que presença maravilhosa, meu Deus amado. Pastor Jair, é uma honra ouvir o Senhor falar. Meu Deus do céu, que presença. Nós estamos aqui todos os domingos às 18 horas, 30 minutos nós estaremos antes. Você que deseja de uma oração individual, você que deseja, sabe, que estejamos ali concordando com você. Estaremos aqui às 17h30 do horário de Brasília, orando pela sua vida, e às 18 horas estaremos ali, né, aqui com o nosso culto, adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E para encerrar, eu quero perguntar a você, se você deseja alguma oração, se você tem alguma enfermidade, quer uma oração,
Eu quero que você não saia desse momento sem nós orarmos por você. Tem alguém aqui que deseja oração? Bate, eu quero pedir pela mãe da Aline. Não sei se você lembra dela. Lembro, e eu lembro dessa voz, essa voz é a da Lúcia. Eu mesma. A irmã Amém. Edna tá na UTI, ela não tá bem, ela tá muito ruinzinha mesmo. Ela tá precisando de um milagre, então eu sei que esse aqui é o lugar. Ela, milagre de Jesus pode fazer. Amém. Vamos Então, eu quero estar orando pedir. por ela. Ela já fez umas 3, 4 cirurgias acho que de sexta para cá. Eu creio que Deus vai invadir aquela UTI da glória dele. É isso que eu tenho pedido toda hora. Se eu Amém. invade, que Deus possa também aquietar o coraçãozinho da Aline, que eu sei exatamente o que que ela tá passando, o que que ela tá sentindo. E eu sei que foi nesse lugar seguro que eu encontrei abrigo, que a Aline possa encontrar também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Mais alguém? Já, já. Gratidão pela oração, pela minha sobrinha. A cirurgia foi uma bênção. Amém. Glória a Deus, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, por essa cirurgia. Muito obrigada, Senhor. Gratidão ao Senhor. Pai, da mesma forma, Senhor, inunda agora, Senhor, aquela UTI onde a dona Edna está. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos cura, Senhor, corpo, alma e espírito, porque a tua filha, meu Pai amado, ela é rendida ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade bata em retirada na autoridade que há no nome de Jesus. Meu Pai, que mesmo ali, Senhor, a tua filha possa experimentar da tua paz, a tua paz que excede todo entendimento. Esteja na vida da Aline, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, esteja na vida de cada um, Senhor. Nós oramos, meu Pai, e nós confiamos no teu agir, Senhor. Então nós declaramos cura do alto da cabeça e a planta dos pés da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, meu Pai, porque o Senhor é fiel e a tua fidelidade dura para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Levita Hélio, gratidão ao Senhor pela sua vida. Pastor Jair, gratidão. Um beijo no coração de todas vocês. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde. Em nome de Jesus Cristo, uma semana abençoada em nome de Jesus. Beijo para todos vocês e uma excelente semana em nome de Jesus. Um prazer falar com você, ô Luzi, saudades. Beijo, gente. Deus abençoe. Beijos. Beijo, Ju. Deus abençoe. Luzia, Deus abençoe. Gratidão. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe.